o que é um ensino anticlerical. O que quer dizer essa expressão? O que seria ensino anti-institucional? O que podemos compreender à luz do texto áureo da lição de número 8? O que vem dizer a palavra admoestar? Observando a lição 8 de adultos da Escola Bíblica Dominical, o que seria essa expressão utilizada pelo comentarista? Estrutura arquitetônica. De que forma podemos melhor compreender essa expressão escala exponencial? E o que nós podemos compreender pelo que vemos na nossa lição, a palavra utilizada pelo comentarista, paradoxalmente? O que quer dizer esse termo? E como melhor compreendermos dentro do contexto que fora utilizado na nossa escola dominical? Esses termos, essas expressões e outras procuraremos aclarar em mais uma videoaula da nossa escola bíblica dominical. Então, estejamos atentos para a nossa lição de hoje, da nossa escola bíblica, lição de número 10, a sutileza do movimento dos desigrejados. Se inscreva no canal do YouTube. Estamos estudando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Cristo. Vimos que a forma de o diabo agir é de forma sorrateira, de forma sutil, de forma imperceptível, ou seja, a sutileza desse caminho que o diabo está utilizando para prejudicar a Igreja do Senhor. Vimos isso no contexto da graça, da questão da sexualidade, da questão do divórcio, da questão do materialismo e do ateísmo, também de ideologias contrárias à família, também na questão da relativização da Bíblia, também sobre o enfraquecimento da identidade pentecostal nas lições que estudamos anteriormente. E na lição de hoje, sobre a sutileza do movimento dos desigrejados, nós vemos mais uma situação em que o diabo, de forma sorrateira, está trabalhando para prejudicar a igreja, desvirtuar crentes, para trazer errôneos conceitos de vida cristã para a vida daqueles que servem a Deus. É nada menos que o conjunto, mais uma parte de um conjunto de ações do inimigo das nossas almas contra o povo de Deus. Nós temos para a lição de hoje, lição de número 9, o texto áureo de Hebreus capítulo 10, versículo 25. Quando o escritor da carta aos Hebreus, ele diz para os irmãos, para aqueles irmãos hebreus, não deixando de congregar, ou não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. O que o autor dessa epístola está dizendo? Ele está dizendo que, aconselhando a igreja, para os cristãos, a não deixar de se reunir, não deixar de congregar, não deixar de ir para o templo, não deixar de reunir-se como igreja, né? O aconselhamento dele. Nós vemos que reunirmos na igreja diz respeito a aprendermos mais de Deus, a mantermos a nossa comunhão, a estarmos unidos, reunidos e unidos em o nome de Jesus. Por quê? Se a gente ora pouco na igreja, menos ainda em casa. Se a gente prega pouco na igreja, menos ainda em casa. Quanto menos a gente se reúne, a tendência é estarmos mais fragilizados. Então, o texto bíblico nos incentiva, nos ensina que nós devemos nos reunirmos, devemos congregar, porque a igreja é o local exclusivo de adoração a Deus, de reunião em o nome do Senhor, de estarmos buscando juntamente a presença de Deus. É óbvio que em todo lugar o cristão não só pode, mas deve buscar a Deus, servir ao Senhor, adorar a Deus. Mas a igreja é o local exclusivo e especial para reunião, para buscarmos ao Senhor, para servirmos a Deus. Então, o autor da carta diz, não deixe de congregar. Como alguns costumam fazer. Então, alguns estão deixando de congregar, mas é um exemplo a não ser seguido.
Aí ele diz, antes, ou seja, ao invés de você deixar de congregar, nós precisamos admoestarmos uns aos outros. O que quer dizer essa expressão aqui que o autor utiliza? Significa animar, encorajar, motivar. Então, admoestar aqui é o autor dizendo, ao invés de nós deixarmos de congregar, nós precisamos estar animando uns aos outros, nos encorajando, nos motivando a ir para a igreja, a ir cultuar, a ir servir a Deus, a nos reunirmos, e não o contrário. Aí ele prossegue dizendo, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Ou seja, principalmente porque está perto aquele dia. Essa expressão aquele dia diz respeito ao fim dos tempos, ao dia do Senhor, ao dia de Cristo, ao fim dos tempos que começa a partir do arrebatamento da igreja. Então está perto de acontecer aquele dia. Então, quanto mais perto de Deus nós precisamos estar. E para nós estarmos mais perto de Deus, nós temos que estar unidos e nos reunirmos em o nome do Senhor. Então esse aí é o nosso textuário da lição, já começando aqui a abordar o conteúdo da lição, através dessa meditação no nosso textuário. A verdade prática diz que o movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade que é expressa no contexto da verdadeira igreja. Tem muitos que estão dizendo, mas eu posso servir a Deus em casa. Aí ele passa porque nós temos uma série de coisas que acabam fazendo a gente viver uma vida mais displicente. Tem pessoas que vão para a igreja e têm dificuldade de se concentrar na presença de Deus, aí em casa chega visita, aí em casa ele tem um celular, aí em casa ele tem outras coisas que gosta de fazer, aí ele vai fazer um momento ali de adoração a Deus num local não específico, aí daqui a pouco já tem um a fazer, tem uma coisa que desvia o foco, aí o que acontece? A pessoa que diz que serve a Deus, mas não precisa ir para a igreja, acaba esfriando. E aí então nós temos que ter esse cuidado, não irmos por esse caminho, porque não é algo bom, não é algo produtivo para as nossas vidas. Então, essa questão dos desigrejados diz respeito a pessoas que consideram que elas podem viver uma vida normal, servindo a Deus, ficando em casa, que é um desvio doutrinário, como nós vemos aqui, um desvio da verdadeira espiritualidade da igreja que é verdadeira. Então nós vemos aqui, introduzindo a nossa lição, que a nossa lição traz uma expressão que os desigrejados, ou os chamados sem igreja, cresceram em escala exponencial. Esse termo exponencial diz respeito a um crescimento significativo, um crescimento considerável, um crescimento elevado. Então essa expressão quer dizer que as pessoas que se dizem sem igreja, que estão desigrejados, é um número que vem crescendo de forma muito elevada, de forma muito considerada, de forma bastante significativa. Ou seja, pessoas que dizem ser cristãs, mas que não estão ligadas ou filiadas a alguma igreja específica, não estão filiadas a nenhuma igreja. Aí nós vemos aqui mais uma expressão, uma parte importante, interessante da nossa lição, que tem um termo que vale a pena a gente destacar também, que o pastor diz que, paradoxalmente, esse grupo que diz não possuir hierarquias, código doutrinário, nem tampouco estrutura arquitetônica, diz ser o legítimo modelo da igreja do Novo Testamento. Isso aqui é bastante interessante. Pelo seguinte, primeiro, o pastor utiliza o termo paradoxalmente. Esse termo paradoxalmente vem de paradoxo, que quer dizer contraditório, antagônico, incoerente. Aí o pastor utiliza esse termo para dizer que, paradoxalmente, ou seja, o grupo religioso diz que não tem, que eles não concordam e eles não têm hierarquia, por isso que não querem servir a Deus em uma determinada igreja, porque toda igreja tem hierarquia e eles dizem que isso é um erro. Aí eles dizem que não possuem hierarquia, não têm um código de doutrina e não possuem ali uma estrutura arquitetônica, ou seja, não participam de uma igreja que tem ali uma construção física, um edifício, uma edificação. Aí por que o pastor diz aqui que é um paradoxo? Porque eles se dizem ser o legítimo modelo de igreja. Mas como ser o modelo legítimo de igreja
Nós vamos ver adiante que o próprio Deus estabeleceu hierarquia na igreja, estabeleceu níveis de liderança na igreja. E como é que eu vou ser um modelo padrão de igreja se eu não sigo o princípio que está na própria palavra de Deus para a igreja, né? Então isso é um paradoxo, é um antagonismo, é uma incoerência, é uma contradição, né? Então nós vemos que nós vamos procurar compreender nessa lição a natureza desse fenômeno religioso dos sem igreja ou dos desigrejados, né? E mostrar a verdadeira natureza da igreja neotestamentária, que, ao contrário do que os desigrejados dizem, não é apenas um organismo, mas também uma organização. Então nós vamos ver também a diferença da igreja como organismo para a igreja como organização, né? Primeiro ponto, visão e prática do movimento dos desigrejados. Primeiro tópico, né? Primeiro ponto, um ensino anti-institucional. Nós vemos que essas pessoas que não querem congregar em uma igreja específica, que dizem que servem a Deus em casa, são contra toda forma de organização e institucionalização da igreja. Nós vemos que instituição nada mais é do que a organização estrutural da igreja, né? Então, eles alegam que a igreja primitiva não tinha uma instituição, que na igreja primitiva não havia nenhuma instituição. Nós precisamos observar que o fato de muitas coisas serem diferentes na igreja de hoje para a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, é óbvio que está ligado ao contexto de cada época. É óbvio que vai ser diferente. Tudo que envolve o contexto da igreja do primeiro século para hoje é tudo muito diferente. Agora, nós temos que entender por que essas diferenças, por que em algum momento a igreja não tinha templos, por que em algum momento a igreja não tinha uma estrutura institucional igual à de hoje. É óbvio que não era possível. Nós vemos que, para essas pessoas, nada de regra vale, de sermões, e muito menos de organização institucional, né? Alegando que toda forma de estrutura arquitetônica, ou seja, a construção, a edificação dos templos da igreja, são inovações de um cristianismo que é apóstata. E dizem que a igreja não necessita de estrutura formal alguma. Para mim, isso é nada menos que uma aberração, né? Eu pensar assim, se a igreja primitiva não tinha templo, não tinha várias construções, hoje nós não devemos ter. Primeiro, a igreja estava começando. Segundo, a situação econômico-social é totalmente diferente. Então, existia um contexto que justifica claramente e que nos deixa entendidos do porquê que era diferente, do porquê seria diferente. Na verdade, tudo era muito diferente, né? Inclusive, hoje, o acesso à informação do texto bíblico é muito mais fácil do que antes. Então, nós temos que entender que era diferente em função do contexto que havia em torno da situação da igreja naquela época, né? Então, a não utilização de templos por parte dos cristãos dos cristãos primitivos, se deu por razões contextuais, ou seja, em função do contexto da época, simplesmente, né? Então, eles estavam debaixo de perseguição, não tinham uma morada certa, além do fato de serem extremamente carentes. Hoje, nós estamos debaixo da mesma perseguição que a igreja primitiva tinha? Não, nem de longe. Nós estamos sem moradia certa? Não. Nós temos um lugar onde podemos residir, onde tem várias pessoas que moram próximas a outras e que é factível a construção de um templo para reunir essas pessoas que estão morando próximas para congregar, para servir a Deus, né? Então, nós vemos que o fato de, num primeiro momento, não ter templo e as pessoas se reuniam em casas, era em função desse contexto, né? Então nós temos que ter cuidado com essa questão de acharmos que estamos sendo a igreja, conforme o modelo da igreja primitiva, querendo seguir dentro da nossa realidade, como se fosse obrigatório, algumas coisas que eles viviam
em função da necessidade, das circunstâncias adversas. Então nós precisamos entender aquilo que a Bíblia diz a respeito da igreja e do que é ser igreja, né? Então, não há nada na Bíblia que deponha contra o uso de templos ou casas de orações. Você vê que no Antigo Testamento, Deus chega para Davi e diz: olha, eu não tenho um lugar que vocês possam me adorar. Então, eu quero que vocês construam. Não deu certo Davi construir? Deus usou o rei Salomão. Como é que Deus iria pedir um templo, pedir para construir um lugar, uma casa para ele, e usar o rei Salomão para construir esse lugar, para o povo se reunir para adorar a Deus, se Deus não quer que a gente tenha um templo, se Deus não quer que a gente se reúna? Isso aí é uma aberração, é uma heresia, é um falso ensinamento, é uma loucura. Então, segundo ponto aqui, para nós fecharmos esse primeiro tópico, um ensino anticlerical. Então, essa expressão, um ensino anti-institucional, quer dizer que os desigrejados são contra a instituição, um templo, a igreja física. Essa parte aqui sobre um ensino anticlerical é mais um pensamento, uma situação decorrente do pensamento dos desigrejados, né? Essa expressão anticlerical, anti quer dizer contra. Clerical diz respeito a clero. Clero diz respeito à liderança da igreja. Então, anticlerical diz respeito a alguém que é contra a liderança, anti-liderança, contrário à liderança, contrário à hierarquia dentro da igreja. Nós vemos que os desigrejados, eles são contra todo e qualquer sistema de governo da igreja. Eles entendem que todo mundo tem que estar do mesmo jeito, no sentido hierárquico, sem ninguém ser líder de ninguém, sem ninguém orientar ninguém, sem ninguém ensinar ninguém. Agora imagine, como é que uma pessoa que tem pouco tempo que serve a Deus vai ser bem instruída se não tiver uma liderança preparada para dar suporte? Como é que a igreja vai organizar eventos, programações, estruturar bem aquilo que ela está desenvolvendo se não houver escala hierárquica, organizacional, para que se possa bem planejar e executar aquilo que se faz necessário dentro da igreja? O mundo se organiza bem, o mundo tem as suas estruturas, as suas hierarquias, as suas lideranças. Nós precisamos ser bem organizados, termos a estrutura, sim, a hierarquia, sim, porque a própria Bíblia nos mostra que Deus levantou antigamente juízes como líderes, reis como líderes, profetas, sacerdotes, e em o Novo Testamento a Bíblia é clara, como veremos a seguir. Então, a questão da liderança, da hierarquia, da organização, da instituição, tudo está de acordo com o ensino da maravilhosa palavra de Deus. Então nós vemos que, na verdade, os desigrejados não gostam de estar debaixo de liderança alguma. Tem muitas pessoas que deixam de participar da igreja porque são insubmissas, porque não respeitam liderança. A própria Bíblia nos ensina, em Hebreus, que nós temos que honrar os nossos pastores, honrar nossos líderes, honrar nossos superiores, né, que velam pelas nossas almas, que cuidam das nossas almas, das nossas vidas, né? Então nós temos que honrar essas pessoas, respeitar, considerar. E muitos que acabam fazendo parte desse movimento é porque não são pessoas submissas, são pessoas insubmissas e que acabam se afastando da igreja e utilizam dessas argumentações de que não concordam com algumas coisas, simplesmente por não querer se submeter a regras, a princípios, a normas, à liderança. Então, são pessoas que não aceitam que alguém esteja na posição de autoridade sobre eles. Eles acreditam que agindo dessa forma, eles estão vivendo de acordo com o modelo da igreja primitiva. O que já vimos é um grande equívoco. Segundo tópico, a natureza da igreja neotestamentária. Primeiro, um organismo, depois, uma organização. Os desigrejados acham que estão vivendo de acordo à igreja primitiva. Então nós estamos vendo nessa lição que eles estão totalmente equivocados. Esse tópico fala da natureza da igreja neotestamentária. A palavra neotestamentária diz respeito à igreja do período do Novo Testamento. Ou seja, a igreja do período da Nova Aliança, de Cristo para cá. Nós vemos que sobre a natureza da igreja neotestamentária, devemos observar primeiramente que ela é um organismo vivo, né?
A igreja é formada por todas as pessoas convertidas a Cristo. O que é organismo? O que é organização? Organismo é a igreja como corpo, como indivíduo, ou seja, as pessoas. Então, os indivíduos que compõem, que fazem parte da igreja, diz respeito à igreja como organismo. São as pessoas, é o corpo, né? Então a igreja, ela é, num primeiro plano, num primeiro momento, a igreja é descrita como um organismo vivo, né? Ou seja, a igreja, ela existe. A parte dos estatutos, dos templos, ou ainda de qualquer organização social ou governamental humana. Então, o templo ele é importante e faz parte da igreja. É claro que a igreja existe fora do templo. Sem o templo, a igreja existe. Por quê? Porque a igreja é constituída de pessoas. A igreja é um organismo vivo. No entanto, o que precisamos entender é que a igreja como organismo não anula a igreja como organização. Né? Nós vemos que, contudo, diz a nossa lição, contudo, possuir essas estruturas físicas hoje não constitui um pecado ou um desvio do evangelho, como quer nos fazer acreditar os desigrejados. Né? Então, o fato de a igreja ser um organismo não anula a necessidade de ela também ser uma organização. Porque ela é um organismo, porque ela é constituída de pessoas. Mas ela precisa ser uma organização, porque ela é uma organização, porque é necessário, faz parte da igreja a parte estrutural, organizacional, institucional. Está intimamente ligado uma coisa à outra, o organismo e a organização. Né? A repulsa dos sem igreja se dá por razões de insubmissão, mais por razão de insubmissão do que zelo pelo evangelho. Segundo aqui, a questão da organização. Vimos a questão do organismo e agora a organização. Sobre a natureza da igreja do Novo Testamento. Biblicamente não existe organismo sem organização. A igreja não existe organismo sem organização e também não existe igreja sem um mínimo de institucionalização. Ou seja, não existe o organismo sem ao mínimo de parte institucional, de parte estrutural, de templo, de regra, de norma, de liderança, de organização. Né? Nós vemos que a igreja primitiva tinha um sistema de governo formado por apóstolos, profetas, evangelistas, presbíteros, diáconos, pastores, mestres. Então a igreja já tinha, dentro do seu contexto, uma institucionalização, uma estrutura, uma organização dentro do contexto da sua época. Né? Essa mesma igreja possuía um código doutrinário, como lemos a partir de Atos 2:42, que a Bíblia diz que a igreja permanecia na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão, no partir do pão. Então a igreja, ela tinha o seu código doutrinário. A igreja, ela era pautada pelo ensino da doutrina, pela doutrina da palavra. Né? Então, querer uma igreja sem liderança, sem regra, sem disciplina, além disso ser um mito, é também uma heresia. Né? Então, fechado aí está o ponto sobre a natureza da igreja neotestamentária, que é, além de um organismo, também uma organização. Terceiro tópico, para nós fecharmos aqui o nosso comentário, a nossa reflexão sobre a lição de número 9 de adultos da nossa Escola Bíblica Dominical. A importância e a necessidade da igreja. Primeiro, a igreja como família de Deus. Depois, a igreja como testemunha da salvação. A igreja como família de Deus. Nós vemos, à luz do que ensina a palavra de Deus, que nós, como igreja, somos uma família. E que a igreja é a família de Deus, que tem Cristo como o cabeça da igreja, conforme o apóstolo Paulo nos ensina muito bem na carta aos Efésios. Contudo, é importante nós compreendermos, observarmos, que ela possui comando, possui direção e também regras que devem ser seguidas, ou seja, regras às quais nós devemos nos submeter,
como parte integrante do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Nós vemos na nossa lição que os cristãos verdadeiros, como acontecia na igreja do primeiro século, devem se reunir para adorar Jesus Cristo como o Senhor da igreja. Então é necessário cada crente tomar essa atitude, ter esse entendimento, que nós precisamos nos reunir, unidos em o nome do Senhor, para servir a Deus em adoração ao seu santo nome. Portanto, não podemos ser igreja sem antes sermos uma família. Uma família que se reúne, uma família que se une, uma família que tem um único propósito, uma família que tem um único Deus, uma família que tem um único Senhor, uma família que tem em sua vida um único Espírito, um só propósito, uma só fé, para a glória do nome do Senhor. Segundo ponto desse tópico, a igreja como testemunha da salvação. Se por um lado, nós vemos o apóstolo Paulo chamando a igreja de família de Deus, nós vemos que também ele apresenta a igreja mostrando o fim para o qual essa família, ou seja, a igreja, foi criada. Nós vemos ele revelar o motivo de a igreja ter sido criada em Efésios 3:10. Ele diz: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Nós existimos como servos de Deus para formarmos a igreja. A igreja existe para que a grandeza de Deus, a sabedoria divina, seja conhecida. Nós, igreja, existimos como povo, como família, para testemunharmos, para anunciarmos, para falarmos sobre a salvação, para testemunharmos da maravilhosa oportunidade que Deus nos concedeu. Nós vemos que em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, o apóstolo Pedro diz que a missão da igreja é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós hoje temos a missão, como igreja do Senhor, de anunciarmos as virtudes do Senhor, que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. A lição conclui esse tópico dizendo que a igreja pode existir em um templo, mas a sua missão só se completa fora dele. O templo é necessário e também é indispensável que a nossa missão seja cumprida fora do templo. Não há igreja que seja bíblica e exista somente dentro de 4 paredes. Ou seja, aprendemos nessa lição que a igreja não é só em casa, mas também no templo. Mas também não é só no templo, é também fora dele. Para concluirmos, aprendemos então como os desigrejados pensam, como os sem igreja agem com relação à igreja, acreditando ser possível ser igreja fora da igreja. Mas vimos que existem equívocos, erros, heresias, que contribuem para esse tipo de pensamento e posicionamento. Mas, de acordo com o que aprendemos no Novo Testamento, sim, a igreja possui liderança estabelecida e conta com uma estrutura organizacional estabelecida. Portanto, a igreja somos nós, e a igreja ela é igreja em casa, mas também necessariamente no templo. A igreja pode ser descrita como as pessoas e também pode ser descrita como o templo, porque a igreja ela é um organismo e também uma organização. Não deixemos de congregar, como alguns costumam fazer. Ao invés disso, vamos animar, encorajar, motivar uns aos outros, porque perto está o dia do arrebatamento da igreja. Que Deus continue abençoando você, professor, você aluno. Breve, querendo Deus, traremos um comentário sobre a lição 10, a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Inclusive, eu quero deixar aqui que breve eu quero trazer aqui alguns vídeos sobre dicas, sobre apontamentos,
sobre algumas coisas que a gente pensa a respeito do trabalho da escola dominical, alguns incentivos que a gente pode fazer, algumas opiniões que a gente tem a respeito de como a gente pode tornar a escola dominical melhor, mais dinâmica, um ensino mais produtivo, mais impactante, mais abençoador. Continue acompanhando o nosso canal, se inscreva, deixe aqui sua sugestão, seu comentário, que Deus continue abençoando a todos. Muito obrigado. A paz do Senhor Jesus.